é o professor Roberto, do canal Preparado da Luz. E hoje, mais um programa Sintonia Cosmo-Terra. E hoje, com a honra de receber o ilustre professor Silvio Penteado. O professor Silvio, que acho que muitos conhecem, e ele é autor aí de agora, recentemente, 21 livros publicados, especialista em agroecologia e realiza cursos e palestras em todo o país. O professor, ele é professor e coordenador do curso à distância de agricultura orgânica. O professor Silvio é engenheiro agrônomo de formação, formou em 1974 na Exalc, na USP, com mestrado e doutorado na mesma instituição. Ele é aposentado da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a CAT, Campinas, ex-professor do Departamento de Horticultura da Exalc, fez cursos de especialização em nutrição de plantas e extensão rural em Israel, no Ministério da Agricultura, os Kibbutz Shefaim. Participou como membro da Comissão de Certificação da Associação de Agricultura Natural de Campinas, a ANC. Ministrou aulas do curso de Agricultura Orgânica na FEAGRE, na Unicamp, e aí durante 2 anos, em 2003, mais ou menos. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra você estar aqui. Professor Silvio, que eu estudo bastante, leio muitos livros dele, e procuro sempre estar agregando todo o conhecimento que ele tem nessa parte de agricultura orgânica, nos cursos Preparado da Luz. E hoje é uma honra estar recebendo ele, e ele vai falar um pouco ele está lançando 4 livros novos dele, e ele pode estar falando dos outros livros também, todos aí na área de agricultura orgânica. E depois a gente vai falar, quem quiser adquirir o livro, os livros dele, nós vamos estar deixando os links aqui na descrição. E então podemos, aí aproveita já para você, nós estamos sempre disponibilizando materiais, conteúdos como esses aqui no canal, então aproveita para se inscrever aí, para estar sempre recebendo. E para saber mais, assuntos, quando tem lançamento de livros, de mais conteúdo, a gente está sempre fornecendo para vocês. Mas hoje, então, nós temos essa honra aí de estar com o professor. Professor Silvio, tudo bem? Tudo bem, Roberto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com você e com o seu pessoal, a gente falando sobre agroecologia, conversando com aqueles que amam a terra. Realmente há uma necessidade muito grande da gente divulgar a agricultura orgânica para que ela se torne uma realidade em nosso país. Nós precisamos mesmo de mais técnicos, mais produtores e que sejam capacitados, porque nós temos um mercado muito grande, Hoje, a procura é muito maior do que a oferta. É certo que falta uma estrutura ainda de comercialização, mas pelo menos uma estrutura mínima nós temos hoje, que são os mercados regionais, mas tem um espaço muito grande para quem quer produzir alimento orgânico e também quem quer trabalhar na agricultura orgânica, como na extensão rural, na inspeção, nas certificadoras, ou como professor para ministrar aulas. Então, hoje, quem está entrando hoje tem um potencial muito grande de evoluir, mais do que nós, nos anos 90, quando a gente praticamente começou, a gente não tinha quase nenhuma informação de agricultura orgânica considerado um ramo da... É isso que eu ia perguntar para você, professor. Eu vejo que você tem uma longa estrada, aí é um dos primeiros aí, porque a agricultura orgânica no Brasil, ela não é tão assim, ela é recentemente, relativamente nova, começou na década de 70 aí,
mas eu vejo que você tem uma longa estrada, então acho que você foi um dos primeiros aí, né, até a estar trabalhando com isso, e eu queria aproveitar e te perguntar, você sempre foi orgânico ou você chegou a trabalhar com convencional e em algum determinado momento você começou a se interessar mais para a agricultura orgânica? Bom, Roberto, eu ingressei nessa área em regiões, trabalhando na primeira região, que eu trabalhei em região de Sorocaba, na região, trabalhando na Secretaria da Agricultura, em Casa da Agricultura, na região de Piedade, Ibiúna. Então, são regiões de muita horticultura, muita fruta. E ali a região de Sorocaba, eu trabalhava até Pilar do Sul, toda aquela região, com uva, pêssego, mas trabalhava com agricultura convencional. E, e assim, foi até os anos 90. A minha primeira influência assim, para o orgânico foi quando eu vi uma história que ocorreu lá na região da Ásia, eu não sei se foi a Filipinas, coisa assim, que o governo começou a trabalhar na extensão com os produtores de arroz, dizendo para que eles teriam que parar de usar os produtos alternativos naturais, que passassem a usar os adubos e os pesticidas. E aí aqueles agricultores foram forçados a entrar com essa tecnologia de produtos. Então, com isso, eles começaram a utilizar pesticida, inseticida. No começo, a produtividade até era boa, mas com o tempo, a produtividade começou a cair. E eles compravam esses insumos de um fornecedor local e sempre eles teriam que pagar depois com a colheita. Eu sei que a colheita começou a cair, a produtividade, e eles ficaram em débito então, com esse fornecedor, perderam suas terras. Imagine que ali eram agricultores que utilizavam terra dos seus bisavós, né? De pai para filho, ia passando assim. Então, com isso, as terras se tornaram improdutivas, eles ficaram com dívida com o fornecedor de insumos, tiveram que entregar as terras, ir para as cidades, assim, morar nos subúrbios, quer dizer, foi uma catástrofe tremenda que eles passaram. E aqueles que rejeitavam essas imposições de usar os insumos eram banidos, eram até assim eram expulsos da comunidade no seu início desse processo. Mas depois viram que isso não foi uma coisa boa. Então, daí surgiu também um dos pensamentos da gente voltar à agricultura antiga, mas com novos processos de produção dos insumos antigos, né? É o caso, a própria agricultura orgânica surgiu na Índia, com os pesquisadores ingleses vendo que Fertilidade a produção orgânica era bem melhor que a agricultura de insumos. E daí aquilo me influenciou muito, né? Me influenciou porque eu dava muita assessoria para as grandes empresas, BAE, BASF, como especialista em Campinas. Cheguei a publicar muitas matérias na revista da Bayer. Se você olhar assim, antigamente, muitas revistas. Eu era responsável por muitas fazendas, eu fazia todo um cronograma de pulverizações. Mas depois, quando abandonei, no período dos anos 90, aí as multinacionais me abandonaram. Né? Me abandonaram.
E aí nós começamos a trabalhar, mas um período ainda que a agricultura orgânica não era reconhecida. Eu fui muitas vezes chamado para a diretoria dizendo, olha, para de falar esse negócio da agricultura orgânica, porque isso é coisa de hippie, não existe. E se você não parar com isso, você vai ser expulso da Secretaria da Agricultura, porque nós aqui não reconhecemos como uma tecnologia de produção. Mas, devido à persistência, não só nossa, mas de outros técnicos, né, nós vencemos. Então, lá nos anos 90, começou a parte de estrutura da agricultura orgânica. Porque, antigamente, eles eram, sim, alguns pioneiros que trabalhavam ali nas regiões suburbanas de São Paulo, como Cotia, e mesmo Ibiúna, que eles produziam hortaliças e vendiam ali no Parque da Água Branca, um trabalho pioneiro da AAO, Associação da Agricultura Orgânica. Uhum. E isso foi lá nos anos 76, 77. E foi um período também que veio para o Brasil a agricultura biodinâmica, né, que eu conheci em 76, ali em Botucatu, Fazenda Demétria. Né? Então, foi um esforço muito grande de muitos. Eu posso citar aqui a professora Adilson Pascoal, a professora Ana Primavesi, e outros que batalharam, né, por essa causa. Agora, hoje, quem entra hoje tem mais recursos, tem mais condições de evoluir, né, na tecnologia ecológica. E o que você acha que fez com que vocês conseguissem estar superando esses obstáculos aí, primeiros obstáculos, que pelo jeito houve um crescimento? O que tipo de trabalho você acha que foi feito assim e que as pessoas começaram a comprar a ideia? Porque, como você falou, teve muita resistência, mas hoje a agricultura orgânica ela vem crescendo, né? A agroecologia vem crescendo no Brasil. E o que você acha que fez com que crescesse, assim, o que motivou? Bom, o primeiro passo foi em 99, com a primeira norma, né, e depois com a lei orgânica, porque aí estabeleceu um padrão. Porque muita gente fala assim, olha, o meu produto é orgânico, mas para ser orgânico ele tem que estar enquadrado em vários parâmetros, né? Não é só questão de deixar de usar adubo químico e um pesticida. Você tem que pensar também na segurança alimentar, que é muito importante, né? Assim, por exemplo, como o sujeito faz a colheita, ele precisa ter higiene para fazer a colheita, precisa ter o certificador que não vai na propriedade, ele tem que olhar também essa parte de segurança alimentar. Por exemplo, tem um banheiro, cada 150 metros tem que ter um banheiro, o cara vai colher um figo, vai colher um tomate, ele não pode estar com a mão sem estar a mão higienizada, né? Se não tem um banheiro, ele vai fazer a sua necessidade ali no campo, depois vai colher uma fruta que é um alimento, né? Então, isso é muito importante. A agricultura orgânica tem que olhar isso. Outra coisa, isso não é só questão de deixar de usar adubo químico. Muita gente pensa que a agricultura orgânica é só deixar de usar adubo químico e pesticida. Por exemplo, um barracão aberto, então aquelas caixas de madeira que passa rato, barata, dentro do barracão entra morcego, entra pássaros, né, gato. Então, essas coisas, né? Aonde que o alimento é lavado, como que é lavado, a água se ele coloca um balde lá e lava todos os alimentos, a mesma água suja, então a água tem que ser corrente. Então, são vários fatores que
que hoje a agricultura orgânica ela investiga, ela tem que buscar a condição do morador, trabalhador rural, quais são os direitos dele que são mantidos, né, salarial, qual o salário dele, é salário escravo, não é? Tem menor trabalhando, não tem? Como é a casa dele, né? Então, Ele, isso tudo auxílio, foi revisto, né? Foi visto e foi colocado nas normas, e aí então, então, com as normas que veio estabelecer um padrão, porque antigamente você pensava que a agricultura orgânica era somente deixar de usar defensivos, né? entendi. Agora, muita coisa, infelizmente, no Brasil, falta ainda uma estrutura de comercialização. E falta também que os produtores, os técnicos, sejam mais solidários. Professor, e aí a gente vê que existe talvez para quem não conheça, não é da área, existe uma confusão ou talvez uma mistura entre o que é agricultura orgânica, porque aí apareceram-se vários movimentos, como se for, existe a agricultura natural, a agricultura orgânica, a permacultura, existe a agrofloresta, né, a agrocultura Então, estamos da agroecologia, né? Que a agroecologia é uma mãe. A agroecologia, só para explicar, a agroecologia ela engloba tudo, né? Então, com as normas, agora com a normatização, ela incorporou tudo. Então, qualquer produto que é produzido nesses ramos é considerado orgânico. Mas o fundamento, eles têm que ter o fundamento, que a norma é o fundamento, é a base. Então, quando você diz agricultura orgânica, também você está falando, você está incluindo a agroecologia, você está incluindo a permacultura, como que é? Ou a agricultura é uma coisa, a agricultura orgânica é uma coisa, a permacultura é outra, porque pelas normas, o que eu vejo lá é que até tem um termo lá que fala que quando você fala em agricultura orgânica, você está falando também, né, de agricultura natural, você está falando também de... Com certeza, com certeza. Bom, o seguinte, a agricultura orgânica, sim, ela surgiu, bom, tem vários ramos nesse período, um período depois em reação às revoluções agrícolas que houveram, a primeira, a segunda e terceira. Depois teve a famosa Revolução Verde, que não é ecológica, e sim uma agricultura de tecnologia de produto. Mas a reação ao uso desses pesticidas, houve um movimento mundial, né? Surgiu lá na Índia, então, a agricultura orgânica, que, na verdade, todos os movimentos eles são conhecidos como orgânica, agricultura orgânica, tanto o produto da permacultura como da agricultura natural, o produto dele é chamado de orgânico. Tomou esse nome que veio da Índia. Apesar que na Europa eles falam muito agricultura biológica, que também foi um ramo, né? A Chamborsou, que é um dos teóricos da agricultura orgânica, A teoria da trofobiose, né? Essa teoria da trofobiose, ele trabalhou com a agricultura biológica. Todas elas deram contribuições. Mas, no fim, esse nome passou de agricultura orgânica para todos os ramos. Agora, você não pode ser menor, os regulamentos e procedimentos não podem ser menor do que as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, a lei orgânica e sua legislação. Sim. Ela pode ser maior, dependendo do ramo que você queira se certificar. Por exemplo, eu quero me certificar pela biodinâmica e quero ter o selo Demetrio. Então, você tem que fazer os preparados biodinâmicos, todo aquele processo de produção dos preparados, tal, e tem o certificado especial. Eu quero me certificar pela agricultura natural. Ela é orgânico, mas é agricultura natural. Então, eu sei que é um movimento que
eles não mobilizam a terra, usam micro-organismos eficazes, tal, 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 tal. Eles podem exigir mais, mas menos não, né? Entendi. É Vai sempre muito da biologia não, muito da visão de cada um de trabalhar a terra. sim. E que E vem depende muito da origem, né? Talvez aí, por exemplo, a biodinâmica é um pouco, tem um pouco da coisa cultural, que a biodinâmica veio lá da Alemanha, né? A natural veio lá do Japão, né? Então, assim, depende muito, exato, às vezes é muito regional, um pouco cultural e filosófico também, né? Um pouquinho, o que vai mudar. apesar que no Brasil a própria Agrofloresta no Brasil, né? não, a agricultura biodinâmica no Brasil, praticamente, ela tem um setor que é cultural, que ela dá uns cursos, treinamento, e tem a parte orgânica. Mas mais de 90% hoje dos certificados pela biodinâmica é agricultura orgânica, né? Os demais Perfeito. é biodinâmica, que é muito específico, né? Uma área que você tem que ter uma adaptação muito lenta e conhecer todo o processo, tal, né? Para você ter o selo, ele é um pouco mais específico. Ô, professor, e nos seus livros você fala uma coisa que eu acho que destaca bem e simplifica muito bem, né? É a questão da diferença entre a orgânica e a convencional. E eu acho que fica mais fácil de entender, que você fala muito bem que a agricultura convencional, ela é uma agricultura de produto, é uma tecnologia de insumo, tecnologia de produto. E a agricultura orgânica é uma é uma tecnologia de sistema. Que você leve em conta todos os processos da natureza. De processo, exatamente, tecnologia de processo. Então, você pode explicar um pouco justamente essa diferença, que eu acho que fica bem claro, né, o que é uma tecnologia de produto e uma tecnologia de processo, né? Então, Bom, o processo é aquela questão, é a questão holística, né? Porque a agricultura orgânica é uma agricultura holística. O que é holística? É o todo, né? E o que é o processo? Quais são os processos naturais? Bom, vamos colocar aqui quais são os processos naturais: chuva, sol, vento, calor, umidade, são os processos da natureza. Então, você, na sua propriedade, você vai analisar todos esses processos. Você coloca no papel água, luz, solo. entendi. Mas por que você pode chamar isso de tecnologia? Essa que é a questão. O que é uma tecnologia? Tecnologia é uma técnica que você adota, a adoção de uma técnica para atingir um certo objetivo, para produzir qualquer coisa. É uma técnica que você vai usar. Qual que é? Da agricultura orgânica é a tecnologia nossa de processo. Você vai analisar, você vai... Bom, então conta a nutrição das plantas. Você vai analisar o solo, né? O solo, o que ele tem? Você vai ter que a nutrição da planta, o que o solo vai oferecer, quais os processos naturais que tem, a degradação da matéria orgânica, mineralização dos nutrientes no solo, né? Você vai examinar, Uhum. certo? Quais estão mais disponíveis, como, por exemplo, o potássio é rapidamente disponível, o nitrogênio ele se perde rapidamente, o fósforo ele está presente, mas está fixado. Então, você vai estudar, porque a maior ciência, a maior tecnologia que existe é a tecnologia orgânica, porque ela não é aquela agricultura que você vai, vou fazer arroz, vou comprar adubo, semente, pesticida, não. Você vai fazer o trabalho. Eu queria até, Roberto, mostrar para você duas plantas que eu plantei de boldo, duas mudas no mesmo dia, só que eu coloquei uma com terra comum. Terra comum, até adubada. E outra só com matéria orgânica. Mesmo tamanho do vaso,
mesmo dia, as mudas iguaizinhas. Eu quero, no final desse vídeo, mostrar para você por que nós temos agricultura orgânica. Se você olhar essas duas plantas, você vai falar realmente, eu quero ser um produtor orgânico. Tá aí a grande. Isso realmente, essa é a tecnologia de processo, né, professor? Que realmente faz a diferença. Agora, existe uma questão, que é uma crítica que se faz para a agricultura orgânica, né? Que eu acho que, eu não sei se você chega a falar isso no seu livro, mas é que existe alguns produtores orgânicos que eles confundiram um pouco, como você falou no começo, que eles acham que a agricultura orgânica é apenas uma substituição de insumos, né? Ou seja, então, de vez de você jogar o NPK, você vai jogar o composto, o esterco, né? Para substituir. Aí tenta se substituir, adubar com o esterco, o que se adubaria com o NPK. Então, as pessoas chegam até a colocar 40 toneladas por hectare de composto, né, que fica um custo enorme. Por quê? Para tentar falar, olha, eu coloco 40 toneladas por hectare de um composto para tentar dar a mesma quantidade de NPK que a planta precisa. E ainda assim eu não chego. Aí a pessoa faz as contas, ela fala, não fecha a conta. Então, essa que é a grande confusão, que aí fica muito caro o sistema de produção e fica inviável. Com certeza, porque até os adubos, Roberto, até os adubos orgânicos, você tem que trabalhar com eles. Você vai fazer um composto, eu não sei se está aqui o meu livro sobre adubação orgânica, que você... Eu acho que não está aqui. Não está aqui. Deixa eu ver. Adubação orgânica. Que a gente fala... Está assim. A gente fala, ó, você pode produzir o composto de várias formas. Ele é rico em fósforo, rico em potássio, né? Ele é rico em nitrogênio, tem adubo orgânico para plantio, cobertura, e as diferentes relações que tem de relação cálcio, ou melhor, carbono e nitrogênio, né? Então, é muito importante, porque você pode, assim como você pode matar uma planta com adubo solúvel, você pode matar com adubo orgânico. Exatamente. Certa feita, eu estava acompanhando um pomar de citros do holandês e trabalhando no controle da pinta preta. E estava indo muito bem o pomar dele. E uma certa feita eu cheguei lá e vi muita pinta preta, muita pinta preta. Mas, engraçado, você fez alguma coisa aqui? Não fiz nada. Aí eu apertei ele, ele falou, eu peguei e coloquei esterco de galinha no pomar. Cru? Então, como se tivesse colocado, então, adubou... Como se tivesse colocado o adubo químico, né? Os radicais livres, porque não é a presença de fungos e insetos a causa do ataque, sim a disponibilidade de nutrientes assimiláveis, conforme a teoria de trofobiose. Então, é igual tomate. Tomate, se for você trabalhar com biofertilizante, você acaba com a cultura. Mas é um bom produto, né? Eu dava assessoria para um produtor de café, de citros, de maçã, e eu ensinei ele a fazer o biofertilizante. Ele aplicou, ficou uma maravilha o pomar. Aí passou um mês, eu voltei no pomar, estava o pomar inteirinho, estava marrom. Falei, caramba, o que aconteceu aqui? O que o senhor fez aqui? Eu peguei o biofertilizante e dei 2 ou 3 passadas. Quer dizer, o acre fez festa. Entendeu? Então, não é porque é adubo orgânico que você pode usar direto. Eu tenho esse livro meu sobre adubos orgânicos, compostos e biofertilizantes. Isso é uma riqueza. Está aqui, ó. Isso é uma riqueza. Compostos e biofertilizantes. Inclusive, eu ensino a fazer ureia vegetal.
Porque, como eu disse para você, Roberto, eu ensino a fazer ureia vegetal usando mato, esterco, esterco de gado, está aqui a receita, esterco de gado, né? Que eu ponho num saco de juta e mato. Pego o mato, mando picar mato e coloco junto com o esterco e deixa fermentar. O que vai acontecer? Toda os hormônios, as vitaminas, aquelas substâncias que dão resistência para as doenças e pragas, porque você dificilmente vê um mato aí ser atacado por praga e doença, por agentes patogênicos. Então, na hora que você promove aquela fermentação, todas essas substâncias de resistência vão passar para o biofertilizante. Entendi. Entendeu? Então, é um fator de controle até de doenças e pragas, além de nutrir a planta, né? Sim. Porque Sim. o próprio esterco de gado, quando bem trabalhado, ele tem bactérias, boas bactérias para controle de muitos agentes patogênicos, né? O que é o bacilo subtilis. Um dos erros muito graves que eles fazem. Extraordinário. É muito bom esse livro. De biofertilizantes. Tenta como usar de uma forma. Você tem que estabelecer um certo padrão. Então, por exemplo, qual a relação, a quantidade que você vai colocar dentro do burgão, né? Depende da fórmula, né? Exatamente. Outro erro que o pessoal faz muito, né, professor, tem muita gente que enterra, né, coloca errado em vez de colocar na superfície, ele enterra, né, o adubo que ainda acontece processos anaeróbicos, né? Os compostos, eles têm 3 tipos de... Tem compostos que você pode enterrar, tem compostos que você tem que colocar na superfície do solo e tem compostos que você tem que colocar sobre o solo. Então, nesse livro aqui, eu mostro os tipos, eu faço a numeração. Olha, esses compostos orgânicos você pode enterrar, não tem problema nenhum. Ele já foi fermentado. Eu cansei de ver agrônomo perder lavouras inteiras por mau uso do composto orgânico. E aí, de vez de melhorar, piora, né? Porque... Melhorar, pior. Agora, é um crime, crime não, é um desperdício você usar esterco de curral fresco, ou mesmo curtido. Você tem que fazer um composto. Tem que fazer um composto. O composto vai durar mais. É lógico, aqui eu comento, de acordo com sempre fazer composto, você tem que adicionar carbono. E tem até essa tabela aqui de carbono. Conforme o carbono que você coloca, a decomposição é mais lenta, a nutrição é mais completa, mais durável, conforme o carbono. Então, você pode fazer um composto com leguminosas, você pode fazer com gramíneas. É lógico, com leguminosa ele tem um teor nutricional muito mais elevado, mas a decomposição é mais rápida. Aí é coisa que você precisa já. Quer dizer, você tem que trabalhar também com composto. É possível isso. Eu vou trabalhar com um composto mais rico em leguminosas no plantio, para que a planta, mas eu tenho que pôr uma quantidade também para que ele vá dar o almoço de hoje, o jantar de hoje, o almoço de amanhã. Porque essa é a ideia da agricultura orgânica. Nutrição parcelada, né? Então, eu tenho outro livro sobre adubação na agricultura ecológica. Tem o adubo verde também, esse aqui da adubo verde, que tem o potencial dos nutrientes, da biomassa, né? Chega com uma planta, dá 250 quilos de N por hectare. 250 quilos. Pela fixação bactérias, né, através das leguminosas.
E fora o trabalho físico que ela promove no solo, a subsolagem biológica que ela faz no solo. Eu não sei se eu peguei aqui, mas tem a adubação na agricultura ecológica, quando a gente entra naquela parte de cálculo. Até a gente coloca, não sei se você tem, Roberto, essa publicação, que a gente mostra até uma argila, né? O que acontece lá no solo? Né? O que acontece lá? Está a mineral da argila e em volta dele os nutrientes, como fosse um enxame de abelha. Fica tudo assim. Né? Os nutrientes ficam em torno da argila, assim. E agora, quando vem a chuva, as plantas extraem, a chuva leva embora, e a difusão dos nutrientes, então começa a perder essas cargas positivas, né? O cálcio, o magnésio, então a partícula fica com a acidez do solo, né? Acidulado. Ou seja, assim, não é só a adubação, né? Vai melhorar o aspecto físico do solo, o aspecto químico do solo, o aspecto biológico, a vida do solo. Né? Tem que Então, é ter isso que o ninguém solo. vê. Às vezes pensa só como adubo, mas não é. Isso é uma enorme, né, vantagem aí em todos esses aspectos. É que tem equilíbrio. O nutriente mais importante para o solo, Roberto, o nutriente mais importante do solo, você sabe qual que é? Outros vão falar que é o nitrogênio, outros vão falar que é o fósforo, outros vão falar que é o potássio. Mas, a verdade, o nutriente mais importante para o solo é o cálcio. O cálcio? Cálcio. Por quê? Cálcio e tudo, porque ele regula tudo. Ele influencia tudo, ele influencia, porque ele está muito baseado na relação cálcio, magnésio e potássio. Né? Então, se no solo não tiver equilíbrio, tudo, o equilíbrio do solo, o solo tem que estar em equilíbrio para você, a planta, poder se nutrir. Né? E é lógico que aí que entra a matéria orgânica. A grande vantagem de matéria orgânica. Porque eu já vi solo com pH 5, mais rico em matéria orgânica da elevada produção. pH 5, um absurdo. Ou 5, então V% em torno de 50, porque, segundo a agricultura convencional, o V% ideal é 70%. Né? E o pH 7, né? Eles tendem a pH 7. A convencional é 6 a 7, né? O melhor mesmo, o pH em torno de 6, né? Que senão você leva muito, se dispõe os micos. Mas é interessante essa publicação, porque ele chama adubação da agricultura ecológica. A gente mostra de uma forma simplificada. E ali a gente coloca por que esse V% é 70%. Por quê? Porque é a soma das cargas. Né? Você vai somar lá o cálcio, o magnésio, né? Vai somando as cargas que vão dar esse valor. Entendi. Ô, professor, e assim, existe uma crítica, né, que faz, às vezes, o problema de, às vezes, você estar trazendo muita gente. O ideal é você, o máximo, ter esses resíduos orgânicos, né, produzidos no seu próprio organismo agrícola ali. O que a gente vê é que, às vezes, existe a importação de alguns resíduos, que é resíduos industriais, que têm agrotóxicos, resíduos, vamos dizer assim, entre aspas, sujos, né? Então, que às vezes de frigorífico, alguma coisa assim, né? Que tem metais pesados, às vezes tem hormônios, né? Por exemplo, de uma convencional e tal. O que a gente vê é que às vezes esses resíduos trazidos, às vezes eles são mais contaminantes até do que os agrotóxicos, né? Muitos casos aí. Então, o ideal é você aproveitar resíduos limpos, né? E ou de preferência da sua unidade agrícola. Hoje a agricultura orgânica, tudo que você tem que fazer o plano, né? Esse aqui, opa,
Tem um livro que você fala do plano, né? O certificação, o livro de certificação agrícola, ele fala do plano que você tem que apresentar para a certificadora, tudo que você vai fazer, tudo que você vai aplicar. Então, hoje em dia, o agricultor é obrigado a apresentar um plano, ele vai fazer uma lavoura, ele é obrigado a apresentar um plano de produção. E falar de onde está vindo o resíduo, né? Inclusive, é um curso que eu estou apresentando, um curso de certificação, tem 2 planos, né? 2 cursos eu estou oferecendo à distância. Um curso é de certificação agrícola, como obter o selo orgânico, né? Então, você tem todas as informações para você enquadrar a sua propriedade no sistema orgânico. E outro é um curso de planejamento, como planejar uma propriedade orgânica, né? Então, você tem um plano simples e um plano mais completo. Uhum. E eu já dou os passos para você ir enquadrando a propriedade dentro do sistema orgânico, em termos de estrutura, de insumos, tudo certinho. Entendi. E nesse plano, só para o pessoal saber, o pessoal me pergunta muito, quanto tempo que o pessoal, para fazer o período de transição, precisa do convencional para o orgânico? No seu... Bom, aí o sistema orgânico, ele tem, dificilmente se vai na propriedade, se vai encontrar uma propriedade que está 100% dentro do sistema orgânico. Pessoal. Mas o mínimo aí, se a agricultura, culturas anuais, é 12 meses, né? 12 meses. E se é cultura permanente, já é 18 meses. E se for para exportação, dobra esse tempo. Agora, dificilmente você vai na propriedade e está tudo perfeito. Sempre tem uma coisa para fazer, conservação de solo, uma mata ciliar, uma barreira com o vizinho. Então, essas sempre, porque como eu trabalhei na certificadora ficam 3 técnicos no conselho de certificação, né? Tem uma equipe que faz inspeção e depois tem a comissão de certificação, isto é, de análise, recebe os questionários e os 3 técnicos analisam, leem esse questionário, leem, fazem a crítica e passa pelos 3. E aí depois os 3 conversam. O que você acha? Tá bom? Tá certo? Você achou algum defeito? Ah, eu achei que tem que fazer isso aqui. Outro acha que... Entendeu? Tem que ser aprovado pelos 3 para uma propriedade ser considerada estar enquadrada. Mas 99% eles vão falar, olha, tem alguma coisa para fazer. Então, sugere alterações, dão um prazo quando a pessoa fez a correção, a alteração, vai lá o inspetor de novo e verifica. Professor, vamos mostrar um pouquinho o seu... Você está lançando, o professor Silvio está lançando os livros, 4 livros novos, né? Depois, no final, pegar a planta, Tá. tá Aí com no você. final eu quero ver a planta sua. Tá. E Eu vou mostrar em primeiro lugar esse aqui, cultivo do tomate orgânico. Eu já tinha lançado há quase 20 anos um cultivo orgânico do tomate pela Prenda Fácil. Mas esse livro está desatualizado, a editora também não entrou em acordo comigo. Então, eu soltei esse livro novo aqui, que é atualizado em 2021, que tem a novidade sobre enxerto. Hoje, tanto o café como o tomate, você faz o plantio com mudas enxertadas. Quais são as vantagens de uma muda enxertada? São muitas, muitas, não tem dúvida. Uma muda enxertada tem um padrão de qualidade. Os cachos debaixo do tomate já tem padrão, Roberto. Então, não é aquele negócio, você planta o tomate, o começo, o fim do pé de tomate, os cachos
tamanhos diferentes. Você manda o tomate para o supermercado, ele fala, não, isso aqui é resto, é fim de lavoura, então é começo de lavoura, não tem padrão. Muda enxertada, não, ela tem um padrão uniforme. Entendeu? E ela dá mais resistência à questão do solo. Você sabe, o grande problema do tomate mesmo é nematóide, né? Então, você usa aqui para fazer o enxerto, você vai usar hoje as variedades resistentes ao nematóide, os problemas de solo, doença de solo, fusarium, por exemplo. Porque o tomate é o grande, né, um dos grandes vilões aí, né, que falam que é um dos produtos que vai mais agrotóxico, né? E justamente porque o tomate é uma cultura que ela não é daqui, né? A gente sabe que as culturas que não são do local, né? Vêm de fora, elas são as que apresentam mais assim necessidade, né, de jogar agrotóxico. E nesse caso o livro traz uma. É muito difícil, né? Você realmente cultivar aí o tomate sem agrotóxico, né? Então Hoje, Roberto, nós temos alternativas excelentes. O maior problema do tomate são as doenças fúngicas, né? Lógico, nós vamos usar muda enxertada, as variedades já. Na verdade, todas as variedades podem ser utilizadas para o cultivo orgânico. Tem algumas que são melhores, que nós indicamos no livro. Mas as caudas, como a cauda viçosa, tem um efeito extraordinário. Porque, além dela ser fértil, ela é um fungicida fértil-protetor. O cobre tem esse efeito de bacterostático, ele para. Então, você não resolve aplicar quando a planta já está completamente tomada pelo agente patogênico, mas você usando de uma forma preventiva ou na fase inicial, você tem excelente resultado. Não só o tomate comum, mas o tomate cereja também, que é mais resistente. Então, nós temos hoje um potencial. Hoje o tomate orgânico, o valor dele deve estar em torno de R$18 o quilo. Ou seja, muito viável, né? Assim, então, é muito viável. Se nós abaixarmos isso pela metade do preço, vender por R$9 o quilo, já é um grande negócio. Então, eu recomendo que o pessoal entre mesmo, né? Tem condições de você produzir em uma estufa simples, né? Eu tenho essa publicação minha aqui, cultivo ecológico de hortaliças, são 2. Esse aqui já é para comercial e a horta doméstica comunitária é para quem está começando. Eu tenho horta doméstica comunitária para quem está começando na agricultura. Mas a gente orienta a fazer, inclusive, estufa de uma forma bem simples, né? Qual que é o outro livro? A explicação que eu vou mostrar é o Manual Prático do Café Orgânico. Então, o café é uma grande opção agrícola hoje. Uma grande opção agrícola, uma cultura permanente. Veja só. Você trabalha muito bem com ele, com as caudas bordaleza e viçosa. E você produzir um café fino, um café orgânico de alto valor comercial. Porque os alimentos orgânicos, eles têm a grande vantagem de ter o seu preço estabilizado o ano inteiro. Não tem aquele problema de subir e descer o preço. Então, você pode programar, fazer a programação da sua colheita, da sua receita. E aqui também a gente fala do enxerto, né? O enxerto do café, hoje muito enxertado, com o mesmo padrão, alta qualidade. Você já pensou colher um café, colher um tomate com o mesmo padrão de qualidade, devido a ser uma muda enxertada, todas aquelas vantagens do solo,
porque o café é outra cultura que sofre muito com o nematóide, o meloidógeno. Sofre muito. E o café orgânico, então, você vai conseguir aí aumentar o que chama branding, né? Isso. Ou seja, provavelmente é um café mais, ele tem ele é mais valorizado no mercado exterior, né? Para exportação, para consumo aqui mesmo também. Então você consegue agregar um valor é isso? Então, aqui no estado de São Paulo, 90% da nossa produção de café é o café arábica, né? O Conilon, o Robusta, ele está mais na região lá do Espírito Santo, um pouco na Bahia, né? E Rondônia. Agora, São Paulo, Minas, é mais o arábica. E nós temos novas variedades de café arábica que foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico, preço mais baixo, altamente produtivo, né? Grãos de coloração, grãos tem o vermelho, o amarelo, e nós temos hoje, e aqui a gente traz informações, inclusive, sobre alta densidade, que você permite você ter duas a três vezes mais a produção com alta densidade. Por exemplo, aqui, o tupi, ele tem alta resistência à ferrugem, tem porte baixo, e você pode plantar em renque. Quer dizer, distância de 1,5 m uma planta da outra. Né? Alta. E nós temos aqui esse tupi mesmo, ele tem boa produtividade, bebida de boa qualidade e maturação precoce. Então, aqui no livro, você vai encontrar, por exemplo, café, maturação precoce, média e tardia. Você vai encontrar aqui variedades de alta resistência à ferrugem. Então, veja, você tem tudo para produzir. Você orienta consórcio, professor? Você indica consórcio com café ou não? Sim, fazer bom resultado. Inclusive, quando se fala também de controle bicho mineiro, temos controle hoje de controle biológico e mesmo a cauda viçosa dá um bom efeito. Vamos falar aqui depois sobre a criação de galinha caipira. Olha que joia. Uma grande opção hoje de criação de galinha caipira. Sabe? Porque a galinha, o ovo convencional, ele não tem firmeza clara, ela se derrete. A gema não tem consistência, é uma gema de um amarelo claro. O ovo caipira não, ele tem uma gema amarela forte. E todo o processo é um processo natural, não se pode bicar as aves, ela tem que ciscar, ela tem que ter uma área de piquete, de pastagem, que economiza muito. Bom, aqui, veja só, aqui a gente mostra todas inclusive coloridas, tem as raças de galinhas, veja só. As galinhas caipiras, que elas produzem em torno de 300 ovos por ano, mais de 300 ovos por ano. São melhoradas geneticamente? Como que é? Rústicas, produzem ovos escuros, né? Tem ovos brancos e ovos escuros. E baixo consumo e alta a produtividade. E depois que ela acaba de fazer a postura, você pode vender a carne como galinha caipira, que tem alto valor. Agora, você sabe que os ovos convencionais é uma tecnologia também de insumos, porque a galinha, o ovo convencional, a postura ela fica em gaiola, estressada. Aqui não, a galinha caipira ela fica solta, ela não tem estresse. Inclusive, o galo fica, a cada 10, 12 galinhas tem que ter um galo. A galinha em gaiola não tem.
E ela pasteja, né, professor? Ela pasteja. E você fala sobre os tipos de pastagem delas aí? O tipo de pastagem. A galinha convencional, ela fica dentro de uma granja e quando é época da muda forçada, eles vai levar 30, 40, até 60 dias, que algumas espécies entram em muda forçada, então elas param de botar. Então, o que faz o convencional? Eles tampam a granja, deixam no escuro, a galinha fica 30 dias no escuro, com pouco alimento. Aí, passou esse período, eles acendem a luz, fica 24 horas com a luz acesa e a galinha começa a botar sem parar. Quer dizer, é um ovo estressado. Uhum. Imagina o que tem nesse ovo de toxina, né? Todo animal estressado libera substâncias tóxicas no corpo, né? A galinha caipira não. E hoje uma grande opção de você ter a criação, qualquer pessoa pode. Aqui nós damos toda a informação, como deve ser a temperatura para receber os pintinhos, como deve ser a estrutura deles, que deve ficar embaixo de uma campana, depois a alimentação, como deve ser a ração. É onde obter as matrizes, você fala? Todas as raças indicadas aqui, até de fornecedores. Quais são os nomes de produção de galinha caipira? Tudo. Tem informações completas aqui. Eu creio que é um investimento fantástico. E o quarto livro é a poda e condução da videira. Eu sei que todo mundo tem no quintal um pé de uva que não sabe como podar, né? Seja ele uma uva Niágara, seja uma uva Itália, nós damos toda a orientação como faz a poda. Então, nós temos páginas aqui coloridas que mostra aonde que ele deve podar, né? Que lugar. Então, aqui tem ilustrações, página colorida, tá vendo? Uhum. Olha que maravilha. Então é uva de mesa, tanto uva de mesa quanto uva de... Como uva Itália, uva fina. Então, aqui falamos da condução espaldeira, como aquele tipo de cerca, como a condução em latada, o pérgola, né? Latada, como a condução em V também, né? O U, tem várias fórmulas. Eu queria perguntar para você como é que faz para... a gente vai deixar o link, né, para as pessoas interessadas. Isso. Então, veja, além dos livros, o professor Roberto eu coloco a disponibilidade de vocês adquirir através dele os nossos cursos, seja o curso de planejamento, o curso de certificação. E seus livros, né? Eu tenho curso também de produção de adubos orgânicos e o curso de produção de defensivos alternativos e naturais. Roberto, é o seguinte, nós temos aqui 2 plantas. Você vai ver aqui, tem 2 plantas de boldo. Uhum. Abaixa um pouquinho só, professor. Aqui, você está vendo essa aqui, à direita? Só abaixa só mais um pouquinho e afasta um pouquinho. Tem que afastar um pouquinho. Aí, agora, só para a gente ver Qual a diferença? Está vendo as 2? Abaixa só um pouquinho, professor. Mais. Aí, tá bom. Agora sim. A diferença, bom, tem a do o próximo a você aí, ela tá mais essa tá mais amarela, né? Tem folhas amarelas, tá mais miudinha. A que tá do lado do meu lado aqui, do lado esquerdo de quem tá olhando, ela tá mais vigorosa aí, tá mais verde, tá mais... As 2 estavam iguaizinhas, com o mesmo número de folhas. Ela estava, quando ela veio, ela estava aqui, com uma haste única, esta aqui, a da direita. Esta aqui com matéria orgânica. Está vendo? Essa com matéria orgânica. Isso. E essa com matéria orgânica.
Solo natural, solo degradado natural. Uhum. E o que é? Mas que matéria orgânica que você pôs aí, naquela de matéria orgânica? Com- É composto orgânico, né? Composto Composto orgânico. Entendi. terra, Isso aí é tá o vendo? quê? É um pé do quê, professor? Você falou? Boldo, Boldo, né? é boldo. Se eu colocar no lugar, dá para você ver aqui? Deu para você ver ou não? Deu para ver a diferença. Entendi. Iguaizinho, as mudas eram iguais. Você não Essa cortou nada? Você não falta de cortou? água, essa tem mais água, ó. Irrigação no mesmo dia, tudo igual. Isso aqui é uma prova científica. Isso aqui é algo impressionante. Isso aqui é uma coisa impressionante, essa diferença. Uhum. Quanto tempo tem, professor? Eu creio aqui deve ser uns 20 dias, mais ou menos. 20 dias. Que ela vai dar a diferença da resistência, de resistência à falta de água no solo úmido. Agora que mostrei para você, eu vou molhar. Ah, tá. Aproveita e molha O aí. solo com matéria orgânica, ela tem uma maior, ela resiste mais à seca do que um solo que não tem mais. Por isso que a agricultura orgânica ela é fundamental, né? Entendi. Nós temos que voltar a trabalhar com a agricultura orgânica mesmo. Ô, professor, você ainda dá assistência técnica ou você está aí na quarentena aí? Para fazendas, não É, tem. Agora estou na quarentena, só a distância. só a distância agora, né? Então vamos aproveitar aí, né, pessoal? Fazer o curso, né? Aproveitar aí que o professor está na quarentena, porque ele agora já não está mais dando consultoria, assistência no local. E, Mas tem essas opções. Veja, o professor Roberto, talvez dele tem esse curso para quem já é um técnico. Eu recomendo esse curso de certificação, curso de planejamento. sim. E eu tenho muitos alunos fazendo a parte de curso de adubação. Por incrível que pareça, Roberto, um dos cursos mais procurados meus é o curso de adubação orgânica e preparo de compostos, que a gente orienta a fazer. Eu tenho esse livro meu de composto orgânico, mas é muito material que nós temos, muitas informações, que nós temos que passar isso aí. Uhum. E também curso de defensivos alternativos naturais. E tem um curso de horticultura orgânica, curso de fruticultura orgânica e o curso de implantação de cultivos anuais, que eu trabalho mostrando algodão, arroz, milho, mandioca, né? Uhum. Eu sei que você tem outro curso também aí que é É, muito. então, pessoal, então é isso aí, né? Autor aí de 21 livros, então, né, publicados. Todos esses estão disponíveis, né, professor? Então a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser adquirir. Tem os links dos cursos também, né? E tá aí, aproveita, né? Que é um conhecimento aí né? O senhor formou em 74, né? Então Isso. aí, né? Toda essa vai dar quase 50 anos aí, professor, é isso? É isso, quase 50 anos aí de conhecimento acumulado, né? Nessa área aí. Então, eu acho que tem muito aí para aproveitar, para a gente aproveitar do conhecimento seu, né, e aplicar, né, porque eu acho que a agricultura orgânica está crescendo, mas como você começou falando, né, professor, ela pode crescer ainda mais, né? Você acredita nisso? Como você disse no começo, eu também acredito muito. Lógico. Hoje tem, Roberto, você vê, o sujeito que quiser trabalhar com agricultura orgânica hoje, caramba, ele pode fazer um milho verde, tão fácil de fazer. Cultura do maracujá, cultura da uva, são culturas facílimas, Uhum, uhum, facílimas. Mesmo o tomate, que aparentemente. Eu acho que o sistema orgânico do tomate é muito mais fácil do que o convencional, porque hoje eu sempre tem muda enxertada.
Imagine se vai colher o tomate enxertado, as primeiras pencas até a última. Caramba, você chega a colher mais de 20 pencas. Você já pensou, Roberto? Um pé de tomate que você planta, pode até fazer uma estufa, uma pequena estufa, você vai conduzindo ele 20, 24 pencas. Cada Então, penca pode ter, depende, e você vai ter que trabalhar com raleio, se você quiser tomar um tomate mais graúdo, mais miúdo, vai depender do seu interesse. Mas cada penca, hoje tem penca com 15, 20, 25 tomates. Então, você tem uma produção fantástica por então área. o É que lógico talvez o que que está ter faltando mais, né, professor, é aí diversificação, né? Alô. diversificar. Então, o que está faltando muito aí talvez o conhecimento, saber, né, dessa possibilidade, Investimento. o conhecimento, a saber da oportunidade de que, como você falou, talvez o orgânico pode produzir ainda mais e mais fácil de produzir. Então, às vezes a gente só não faz isso, né, o produtor não faz porque não sabe. É a hora que ele saber, ele vai começar a praticar isso. E aí, para finalizar, professor, você acha que a gente pode já ir finalizando? É, Sim. Você acha que, porque fala-se, né, que se não fosse agricultura convencional, ela é a única capaz aí de estar alimentando o mundo, né? Você acha que isso é uma verdade assim, ou que realmente a produção orgânica ela também existe o potencial de estar alimentando o mundo? Eu acho que hoje nós temos agricultura orgânica, grandes áreas de produção de café, de soja, orgânicas, entendeu? E grandes áreas como nós temos hoje. O Brasil é um grande produtor de soja orgânica, como a Argentina também. Então, eu não concordo com essa. O que falta é tecnologia de produção, porque nós temos terra, nós temos. Aí tem que ser trabalhado, porque, Roberto, assim como há na medicina, todo médico procura especialista, um é do ouvido, e agora os anestesistas, os infectologistas. Aí a parte da agricultura orgânica também nós temos que trabalhar com os vários profissionais para chegar a uma alta produtividade. Por Perfeito. exemplo, lá no Paraguai, áreas que eram grandes produtores de soja, hoje estão com baixa produtividade. Então, eu falei para eles: vocês vão ter que repovoar aqui inimigos naturais, porque nenhum dos pesticidas está funcionando mais para a soja. Então, o que era praga secundária, doença secundária, voltou a ser importante, né? Então, você só vai poder voltar a ter boa produção se você repovoar. Quer dizer, recuperar todos os inimigos naturais da propriedade. É uma área que vai ter que começar a ser trabalhada a parte de controle biológico. Isto é, você chama um técnico, o cara trabalha em um laboratório de produção de inimigos naturais, você fala para ele: olha, eu aqui tinha muito fungo, entomopatógeno, tinha muitas vespas aqui que controlavam lagartas, então eu quero repovoar aqui, sabe? Então o cara vai lá no laboratório e faz uma inundação na sua propriedade, certo? É lógico que você vai ter que. Ele vai dar as informações depois. Ah, tudo bem, você vai fazer uma inundação aqui, então você vai ter que ter tanto porcentagem de cobertura vegetal para abrigar esses inimigos naturais, entendeu? Entendi. Então, Perfeito. nós vamos ter que repovoar o solo. Como que é? Se tem sistema de gotejamento, vamos aplicar micro-organismo no solo. Então, essa tecnologia, tem tecnologia alternativa ecológica que nós temos que
avançar, mas falta técnicos especializados. Uhum. Nós temos todas as informações, essas informações. Agora, precisa ter técnicos, né, que você vê. Eu estava vendo esses dias uma área de agricultura convencional e você via foto aérea, faixas assim de falhas no solo, de germinação. E é bem simples você perceber que aquilo foi feito da mecanização do solo, excesso de máquina, compactação, entendeu? Então, uma foto aérea, um drone que você faz uma foto, faz uma filmagem com um equipamento especial, você vai vendo os problemas as falhas de germinação e tentar corrigir isso aí, né? Porque em área de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, a diferença, né? Então, a gente pensar em plantio direto, melhor preparo do solo, do subsolar, usando adubo verde, tem toda uma tecnologia hoje disponível já para... Quando, por exemplo, quando você faz um trabalho de adubo verde, de preparo de solo, você já evita essas discrepâncias, né? Perfeito. Professor, muito bom mesmo. Então, acho que aí eu queria dizer que eu estudo muito, eu tenho estudado muito seus livros, né? Eu tenho me aprofundado, eu acho que é um material valioso aí, um conhecimento valioso, e eu, né, procuro passar o máximo para os meus alunos também, todo esse conhecimento de agricultura orgânica, que é algo realmente muito valioso, todo esse conhecimento que você tem passado aí, que você está deixando aí, né, para as futuras gerações. E eu quero dizer que estou muito contente de falar com você hoje aqui e que eu gostaria, né, a gente vai conversar mais, né, falar, talvez entrar, fazer mais lives, fazer mais nos nossos cursos mesmo, você está entrando ao vivo para responder perguntas dos nossos alunos, né? A gente vai estar sempre te convidando, né? E queria deixar falar que realmente é um privilégio estar conversando com você hoje aqui e, e que realmente vai me agregar muito como profissional, né, e como professor, tá sempre colocando as suas ideias aí, seus conhecimentos, e gostaria aí realmente que passar para muita gente isso daí. Tudo bem, Roberto. E aí o senhor quer finalizar com algumas Eu quero palavras? a atenção de todos vocês que amam a terra, né, que procurem ter essa visão holística, né, até que amem a terra, ter essa visão. Eu sempre, até eu noto, eu tenho aqui marcado aqui que para fazer agricultura orgânica tem os seus fundamentos. E o primeiro fundamento é a visão holística, né, que é a visão do todo. Então, sem isso, se você não tiver essa visão holística, a visão do todo... É básico, né? É a visão holística e sistêmica, né? A gente ia olhar se tinha pé de laranja, uma laranja para chupar, então tinha um laguinho para a gente pescar. Hoje não, a gente vai na propriedade, desculpa, um agrônomo que trabalha com agroecologia, ele chegou na propriedade, para ele começa a olhar, ele começa a descobrir tudo. Começa a olhar em tudo. Ele olha no solo, ele olha na cobertura do solo, ele entendeu? Ele começa a tirar montes de fotografias. Tudo. Tudo. Ele faz o planejamento na cabeça. É isso que no curso de planejamento a gente vai abordar com os alunos. Essa visão holística. É fazer... Se você não tem essa visão holística, você não faz agricultura orgânica. Você pode fazer
Isso é agroecologia, né, professor? É ecocasa, né? Logia, saber a lógica do local, né? Você está conhecendo a lógica do local. E isso realmente é um exercício, é uma prática que a gente precisa, com prática, que a gente adquire essa observação, né? De você saber a lógica do local. Né? Isso é fazer agroecologia, eu acredito. Muito isso, perfeito, muito bem colocado, viu, professor? Tudo bem? Voltou aí, então, Bom, Roberto, professor, então tá bom. e caso vocês tenham interesse aí, eu garanto que vocês, eu vou colocar, pedir para o Roberto colocar esses cursos no site dele, os livros também, e se você tiver interesse, entra lá, e eu sei que o Roberto está sempre em contato com vocês, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente... Isso. Então tá Tá bom. bom? Estou deixando então na descrição, é só clicar lá e manda por correio, né, professor? E lembrando que a edição é sua, né, professor? Você é o É, editor também. é a nossa editora mesmo, a editora Via Orgânica. Editora é isso. Então, ou seja, Então, sai direto aí de você, né, professor? Os livros já isso, colocam, sai no correio e já sai direto aí já para todo o Brasil, professor? todo o Brasil. Um Todo preço o só, Brasil. é parte do Brasil. Ah, maravilha. Né? Então Então, tá bom, professor. Muito obrigado e a gente volta a se falar aí, hein? um abraço, Deus quiser. Um abraço, fica com Deus, professor. Tchau mesmo. Tchau, tchau.